Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que é o futura.org.br. E o Brasil viveu 21 anos de ditadura, de 1964 a 1985, com a condução dos militares, mas também com apoio civil. O período, que vai de 1969 a 72 e coincide com o governo do general Emílio Médici, ficou conhecido como os anos de chumbo. Ao mesmo tempo em que a economia apresentava números incríveis, o famoso milagre econômico, multiplicavam-se as denúncias de violações dos direitos humanos, como prisões ilegais, torturas e desaparecimentos de militantes políticos. Como a redemocratização, a anistia trouxe de volta os exilados, libertou os presos políticos e também blindou os responsáveis pelas torturas e desaparecimentos. A Comissão Nacional da Verdade, criada em 2012, é uma tentativa de mudar essa realidade, se não punindo, pelo menos identificando os responsáveis por atos que deixaram profundas cicatrizes na sociedade brasileira. A Comissão Nacional da Verdade estimulou o surgimento de outras comissões pelo país afora. Afinal, conhecer bem esse capítulo da nossa história é fundamental para o futuro do país. Mas serão as comissões capazes de cumprir a missão para a qual foram criadas? A verdade é que existe muita resistência, principalmente nas Forças Armadas. Então, no programa de hoje, a gente vai tentar responder a essas e a outras perguntas. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Nadine Borges, ela que é integrante da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro e ex-titular da Secretaria de Promoção dos Direitos Humanos da Presidência da República. Aqui ao meu lado está o professor Ricardo Ismael, cientista político da PUC-Rio. E também conosco está o Marcelo Oliveira, ele que é membro da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. Logo mais, a gente também fala com o Narciso Pires, que é presidente do Tortura Nunca Mais, no Paraná. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para o Facebook do Canal Futura, que eu mostro para você agora. Basta você acessar aí nosso perfil na rede social do Canal Futura Oficial. Nesse post aqui você pode curtir, comentar, compartilhar aí, deixar registrada a sua opinião, que daqui a pouquinho eu apresento suas falas, suas opiniões, suas participações aqui nesse estúdio com a gente, com os entrevistados. Também conosco aqui, você pode participar pelo Twitter, mandando mensagens para o nosso microblog, marcando a gente com o perfil @Canal Futura, e também tem aquela boa e velha opção do nosso telefone, que você pode ligar para o 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Bem-vindos à Conexão. Tudo bem com vocês? Bem. Tudo bom? Bem. Quero começar ouvindo a Nadine, que está aqui com a gente, que representa a Comissão da Verdade aqui no Rio de Janeiro. A gente tem acompanhado aqui no Conexão, no jornalismo do Canal Futura, várias discussões em relação ao golpe de 64, recuperando um pouco o histórico, falando de Comissão da Verdade, dos avanços que foram conseguidos aí na Comissão Nacional. Queria ouvir de você, então, explicando para quem está em casa qual a diferença do trabalho de uma comissão estadual em comparação com a Comissão Nacional, que tem tido repercussão tão grande no Brasil afora. A diferença principal, assim, é que, pelo próprio nome, né, a Comissão Nacional ela tem um desafio de reescrever essa história em todo o país, lugares até hoje que nós não conhecemos algumas histórias, alguns estados. E a do Rio, que veio um ano depois, ela também tem um desafio muito grande e está tentando, aos poucos, revelar essas histórias ainda não conhecidas, porque o golpe se deu aqui no Rio de Janeiro. Então, muitas dessas histórias, dessas violações, centenas de pessoas desapareceram aqui, ou eram daqui, desapareceram em outros lugares, né, foram presas aqui. Então, assim, o Rio de Janeiro, nesse cenário, ele é, talvez, um dos estados mais importantes para a gente realmente investigar a fundo nessas violações. Muito bom. Bom, lá em 2010, uma campanha que muita gente deve lembrar, que passou muito na televisão, também nos cinemas, em outras formas de execução de mídia, mesmo na internet, está disponível na internet, vou rodar para você agora, começou a trazer essa discussão de volta para o Brasil sobre a importância de investigar esse momento da nossa história. Eu vou rodar agora um dos vídeos dessa campanha agora para você acompanhar aí com a atriz Fernanda Montenegro. Sônia de Moraes Angel, professora e economista. Em 1973, fui presa e brutalmente torturada e assassinada. De mim só sobraram os ossos. Será que essa tortura nunca vai acabar? Participe do abaixo-assinado pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Acesse www.oab-rj.org.br.
arquivos abertos. As famílias têm esse direito. Pois é, Marcelo, esse vídeo teve muita repercussão e ajudou, de fato, a sociedade brasileira a ficar mais atenta e, de fato, investigar a questão do direito à memória, como foi apresentado aqui. Então, eu queria ouvir de você, olhando para trás um pouco de lá para cá, lá de 2010, nesses 4 anos, a partir da discussão da campanha, com a instalação das comissões, que avanços a gente já percebe de fato, a gente tentar investigar novamente esse período da nossa história e como a gente pode, de repente, esperar uma mudança na avaliação daquele período da ditadura hoje em dia e daqui para frente. Para que se tenha uma ideia, para que o nosso telespectador tenha uma ideia, naquela época, em 2010, quando nós iniciamos essa campanha, pouco se falava sobre o tema. O tema era um tema tabu, continua sendo em grande parte, né? O trabalho recorrente, regular das comissões, tanto a estadual, que tem feito um belíssimo trabalho aqui no Rio de Janeiro, a Nadine, o Adi Damus, Marcelo Cerqueira, ex-advogado também de presos políticos, mas também a Comissão Nacional e comissões estaduais de outros estados, comissões que estão sendo formadas no âmbito também de sindicatos, de outros tipos de organização. Quer dizer, todo esse trabalho tem ajudado muito a fazer com que esse tema ele ganhe uma outra dimensão. Nessa época, então, como eu dizia, pouco se falava do tema e nós conseguimos atrair a atenção de pessoas que já se engajaram, né, desde muito tempo nessa discussão sobre liberdade de expressão, sobre outras liberdades e direitos individuais à época da ditadura, para que elas fossem as vozes que reproduziriam esse discurso para as gerações atuais. Eu acho que esse foi a grande pegada dessa campanha. Conseguimos não só que a atriz Fernanda Montenegro, mas outros muitos atores e atrizes se engajassem na campanha. Então, um outro filmete foi gravado pela atriz Glória Pires, um outro por José Maier, Eliane Jardim e outros tantos, né? E conseguimos veicular, com apoio de cinemas, outras instituições, redes de televisão, conseguimos veicular esses filmetes em rede nacional. Conseguimos fazer com que esse tema fosse debatido pela sociedade brasileira como um todo. Então, acho que nós temos muito orgulho, né, do que foi feito naquela época e o trabalho de hoje, nesses últimos 3 anos, né, pelo menos, mostrou que foi um acerto. Foi um acerto que a OAB se engajasse nesse tema mais uma vez. A OAB que foi vítima da ditadura militar, né? Um dos artefatos, uma das bombas que explodiram no Rio de Janeiro, explodiu justamente na OAB, no prédio que hoje é ocupado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, onde foi o Conselho Federal da Ordem, né? Em 27 de agosto de 1980 explodiu uma bomba que era destinada ao então presidente da Ordem, do Conselho Federal da Ordem, Eduardo Seabra Fagundes, e vitimou a secretária dele, Dona Lida Monteiro, que era uma secretária que tinha trabalhado durante 40 anos na Ordem dos Advogados. Simbolicamente, hoje, esse é o local, essa sala, ela é destinada aos trabalhos da Comissão da Verdade do Rio. Ela foi cedida, essa e umas salas contíguas foram cedidas para que a Comissão da Verdade do Rio pudesse desenvolver os seus trabalhos. Então, acho que a gente está realmente caminhando muito bem nesse sentido. Uma questão, você falou de um atentado à bomba, um outro atentado à bomba que foi muito conhecido, teve muita repercussão, inclusive hoje teve uma atualização, está no jornal Globo, online, vou colocar para você aí na tela, para você buscar essa informação na íntegra. Então, em Rio Centro, os acusados responderão por atentado à bomba pela primeira vez. A Justiça Federal aceitou a denúncia contra 4 militares e um ex-delegado, entendendo aí que os crimes ocorridos há 33 anos não prescreveram. E aí eu quero ouvir de você, professor Ricardo, um momento como esse, né, aqui na verdade um crime, agora a Justiça avaliou que não prescreveu o atentado, a gente consegue de certa forma reescrever essa história do que a gente conhecia pelo menos da história daquele período da ditadura no Brasil, a partir das comissões da verdade? Veja, eu acho que esse ano a gente está comemorando 50 anos do golpe militar de 64 e eu acho que, entre outras coisas, você tem hoje um encontro de 3 gerações, né? Você tem uma geração, vamos dizer assim, que foi diretamente atingida pelo golpe militar. Eu tinha 4 anos de idade em 64. Então, eu diria que, vamos dizer, eu sou de uma geração posterior, né? Que vai justamente olhar esse Brasil calado, com medo, censura, a tortura, a questão, novamente, de uma resistência democrática que vai se constituindo, principalmente a partir de 74, as eleições para o Senado de 74. Então, e uma terceira geração, que é a geração dos meus alunos, né?
que vão agora, inclusive, hoje de manhã a gente estava discutindo a questão de que na geração atual cresce o desejo de não votar, ou seja, que o voto se torne facultativo. Evidentemente que a minha geração queria votar depois de 21 anos. Né? Eleições diretas, né? Diretas já todo o movimento. É uma diferença bem significativa, né? Agora já se está discutindo a questão do voto facultativo que está crescendo. Com relação ao episódio do Rio Centro, esse era um episódio, acho que o Marcelo já colocou aqui, que já vinha na esteira de outros episódios, ou seja, na hora que o Geisel, o Golbery e o próprio Figueiredo já apontavam para uma transição, certamente uma abertura lenta, gradual, segura, que demorou muitos anos, mas a partir dali já tinha se vislumbrado um processo dentro do Exército de transferência do poder para os civis, ou seja, que os militares voltariam aos quartéis. Havia a linha dura dentro do Exército que resistia a isso. E acho que, certamente, espero que agora, com essa denúncia feita à Justiça Comum, e, claro, o trabalho que já tem sido feito pela Comissão da Verdade Nacional e Estadual, a gente possa esclarecer determinados episódios que ficaram absolutamente obscuros, né? Esse do Rio Centro, inclusive, foi feito um inquérito militar que, pela versão do inquérito, era extremamente fantasiosa, mas, vamos dizer, era quase que um acordo tácito que você não poderia ir além de um certo limite para investigar. Espero que agora fatos como esse sejam esclarecidos. Muito bem, lembrando que a nossa produção entrou em contato com o Exército Brasileiro para convidar um representante para vir aqui no estúdio do Conexão de hoje, mas recebemos resposta aí da Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste, informando que ninguém participaria dessa entrevista. Agora eu quero chamar para a nossa conversa também o Narciso Pires, que é presidente do Tortura Nunca Mais, lá no Paraná. Narciso, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Bom, a gente falava aqui um pouquinho sobre a importância dessas comissões locais, também não só da Comissão Nacional da Verdade. Nadine já apontou um pouco sobre o trabalho feito aqui no Rio. Então conta pra gente de que forma o projeto Documentos para a História tem contribuído para completar o acervo do Memorial da Anistia e, por consequência, com a Comissão Nacional da Verdade. Bem, o nosso projeto é um projeto que busca o protagonismo de resistência à ditadura militar. Nós trabalhamos a captação em vídeo e áudio de pessoas que militaram na resistência. Claro que essa é uma recuperação de memória, porque até aqui o que foi contado de verdade é a história dos vencedores, em termos. Eu prefiro, inclusive, chamar de golpe civil, empresarial, militar. Porque quando nós chamamos apenas de golpe militar, temos a impressão que só os militares é que realmente deram golpe contra a democracia brasileira. Não é verdade. Os militares estavam associados aos civis e a empresários, civis empresários, inclusive, políticos, empresários, envolvidos nesse processo. Esse projeto nosso é um projeto que já coletou depoimentos de 165 ex-ativistas da resistência à ditadura e ainda tem, ao longo desse ano, uma coleta de mais 200 depoimentos só no Paraná. Nós temos uma parceria com a Comissão da Verdade do Estado do Paraná, Comissão da Verdade da UAB do Paraná, Comissão da Verdade da Universidade Federal do Paraná e trabalhamos em conjunto com o Fórum de Entidades do Paraná em torno da questão da verdade, memória e justiça. Muito bem. Eu quero apontar uma questão aqui que também tem aparecido muito na mídia, que é a questão da morte do Coronel Malhães. Aproveitando um gancho que o Narciso falou, colocar para você na tela também uma outra matéria que saiu durante essa semana. Uma comissão de direitos humanos do Senado Federal aí vai pedir proteção para a viúva e o caseiro do Coronel Malhães. Para quem não acompanhou, o coronel que depôs aí durante a Comissão da Verdade, admitiu sessões de tortura durante o período da ditadura militar aos presos e foi assassinado aí no último mês de abril. Nadine, de que forma também essa história, né, ainda está sendo investigada, as linhas de investigação estão correndo, né, há algumas linhas tendendo a apontar que foi um assassinato vinculado ao depoimento dele, outros que teria sido um latrocínio, né, um roubo, a morte seguida do roubo na casa dele. Eu queria ouvir de você, que está acompanhando a Comissão da Verdade Estadual aqui no Rio, acompanhando esse caso de perto, como vocês estão encarando esse fato? Olha, na nossa opinião, inclusive o presidente da comissão tem falado publicamente sobre isso, o Adi Damus, em várias ocasiões, acompanhou esses senadores na delegacia onde o caseiro, né, acusado de envolvimento no crime, está preso provisoriamente. Acho que a gente, obviamente, tem que aguardar a finalização do inquérito, né? Essas conquistas são muito caras da sociedade, né, de
do próprio registro de investigação, a gente tem que acreditar que esse inquérito está sendo bem conduzido. Agora, obviamente, eu acho que qualquer um de nós, eu pessoalmente estive com o Coronel Paulo Malhães, tive a possibilidade de entrevistá-lo, assim, é uma coincidência muito forte ele ter sido encontrado morto alguns dias depois de ter revelado para o Brasil inteiro as atrocidades que ele cometeu. E isso eu gostaria muito de frisar, principalmente para quem está nos ouvindo agora, assistindo, que ele não fez isso sozinho, ele não fez isso porque ele era uma pessoa, entendeu, com algum tipo de distúrbio. Agora ele foi um dos poucos que aceitou ele fez isso fazer esse depoimento. Com orientação, ele fez isso atendendo a disciplina, ele fez isso com conhecimento do general do Exército, do presidente do país. Então, isso é muito grave. A gente pensar que essa estrutura de comando, essa cadeia de comando, e aí a gente vê evidências até hoje na postura tanto da pessoas agentes do Estado que praticam violações de direitos humanos, não são atitudes isoladas. Então, a coragem que esse torturador teve de assumir os crimes que cometeu deveria despertar também a coragem em outros torturadores para que possa finalmente acabar com a dor dessas famílias e dessas pessoas que até hoje sofrem muito por esse luto inacabado, né? É uma dor sem fim, sem fim que essas pessoas sofrem. O Narciso mesmo, que está nos acompanhando aqui, também foi preso. Entendeu? Todo mundo que viveu essa geração, como o professor Ricardo falou, isso... Espero realmente que a polícia investigue de maneira célere esse caso e que seja provado, então, essas hipóteses que as investigações vêm apontando. Né? Como falamos no começo do programa, esse direito à memória mesmo, de conhecer os fatos, né, já que os documentos muitas vezes estão em algum lugar, eles existem, ainda não foram revelados todos eles, então esse trabalho importante das comissões da verdade, eu quero aproveitar e já mostrar para você de caso o site da Comissão Nacional da Verdade para você buscar mais informações aí. A comissão a princípio vai até dezembro, mas ainda pode ser prolongado, na verdade, o tempo de trabalho dela. A Comissão Nacional da Verdade é cnv.gov.br, o site para você buscar informações aí na web. Agora, uma questão que o Narciso apontou, eu queria ouvir aqui a opinião do professor Ricardo e também do Marcelo, é a questão do golpe não só militar, uma ditadura, né, um golpe civil-militar. A gente tem mesmo a lei da anistia, né, que na época foi aprovada ainda com uma forte influência dos militares frente ao Congresso. Eu queria ouvir de você de que forma a gente consegue avaliar isso, né? O que de fato era apontado tempos atrás como um golpe militar somente, teve apoio de empresários, apoio também da sociedade civil, e isso acabava influenciando mesmo na aprovação da lei da anistia. Tá. São duas questões. Duas questões importantes. Eu acho que, certamente, a historiografia brasileira, principalmente esse ano, abriu um grande debate sobre essa questão da participação, não só dos militares, mas de outros setores. É inequívoco, eu acho que não precisa ir muito adiante nessa discussão, porque eu estou dizendo, é evidente que sem os militares não haveria golpe. Aliás, normalmente, dentro da América Latina, essa questão dos militares, para onde dos militares iam, certamente se decidia a questão do ponto de vista mais substantivo, né? Quer dizer, se sabe muito bem que até a última hora o João Goulart imaginava que teria apoio, por exemplo, do 2º Exército e no final das contas não teve. Portanto, vamos dizer assim, há sim um debate longo aí que não há tempo para aqui de se desenvolver, mas de certa forma eu acho que há hoje o relativo consenso que haviam forças sociais, né, na própria sociedade, na classe média, na imprensa, no meio empresarial, que deram respaldo, ou seja, legitimaram, por um certo aspecto, o golpe militar no presidente João Goulart. Bom, com relação à questão da anistia, eu acho que aí é preciso colocar o seguinte, né? Se você olha a lei da anistia, hoje até de manhã eu estava relendo, lá em agosto de 79, quando ela foi aprovada no governo Figueiredo. E lá eu vi a relação, todos os ministros que assinavam lá, juntamente com o presidente da República de então. É bom que se diga o seguinte, duas coisas, né? Naquele contexto, o governo, o regime militar ainda tinha maioria no Congresso. Então, qualquer iniciativa só poderia ser feita com algum tipo de acordo com as forças governistas. Ainda estávamos naquela dicotomia Arena-MDB. Só a partir do final de 79 que foi aprovada uma reforma partidária e deu a possibilidade de abrir para novos partidos. Mas ali havia ainda uma maioria dentro do Congresso. De maneira que quando você tem a anistia, ela reflete muito mais a posição da maioria
governista do que da oposição. Segundo, no caso específico, é bom que se diga que, na medida que você teve a lei da anistia aprovada, isso permitiu que Brizola voltasse, Arraes voltasse, Prestes voltasse, Gabeira voltasse, Zé Disseu voltasse. E numa avaliação muito rápida aqui, evidentemente que, ao assinar a lei da anistia, a oposição ganha. Quer dizer, porque vai ter agora de volta os exilados, e é claro que os exilados, Brizola foi eleito em 82 governador. Foi um dos atores na campanha de diretos de 84. O Arraes foi eleito governador de Pernambuco em 86. E por aí vai. Quer dizer, é claro que a lei da anistia, se você olhar com os olhos de hoje, na correlação de forças que existe hoje, e da maneira que a sociedade está vendo hoje a questão da anistia, ela não seria mais aprovada daquele jeito. Mas ela reflete um momento histórico e reflete a correlação de forças que lá existia naquele momento. Muito bom. A gente já está, infelizmente, já quase encaminhando para o finzinho do programa, mas eu queria ouvir o Marcelo em relação à lei da anistia também, que foi contestada até recentemente. Queria ouvir a posição sua, Eduardo. É interessante esse tema, não só da lei de anistia, mas da questão do golpe civil-militar, porque a verdade é que nós convivemos com silêncio durante 46, 47 anos. É claro que havia uma resistência heróica por parte de alguns grupos, é o caso do Tortura Nunca Mais, havia alguns outros setores da sociedade, até do próprio governo federal, que se mobilizaram para buscar compensar minimamente, na medida do possível, aquelas famílias que foram destroçadas pelo regime militar, pelo golpe. Mas poucas informações nós tínhamos, na sociedade brasileira tinha, em relação à participação dos civis. E nós vimos, na verdade, que muitas instituições, e posso falar da própria ordem, porque acho que nós temos que fazer também o meia-culpa sempre, a própria ordem dos advogados do Brasil, no primeiro momento, aplaudiu o golpe militar. Só que ela se deu conta muito rapidamente, e eu posso dizer isso porque há registros históricos disso, já em junho há registros de sessões do Conselho Federal, sessões do Conselho da Ordem, em que de protestos individuais de advogados em relação às circunstâncias desse golpe, porque boa parte da sociedade acreditava que os militares tomariam o poder para convocar, para chamar uma eleição logo em seguida. Era a expectativa de muitos setores da sociedade que apoiaram o golpe naquela época. Então, quer dizer, agora, nos últimos anos, é que nós temos a oportunidade de nos interessar e de expressar nossa opinião com muito mais liberdade que a democracia proporciona em relação a esses temas, de olhar para dentro das instituições e identificar o que aconteceu de fato. Então, essa questão da lei da anistia, ela tem que ser, obviamente, observada, ela tem que ser analisada com base nesses fatos todos que nós estamos identificando. E, em verdade, quer dizer, parece uma contradição em termos que o Estado se auto-otorgue uma anistia pela barbaridade que cometeu. Quer dizer, você não pode imaginar que o Estado, depois de torturar, depois de matar, de fazer desaparecer centenas de pessoas, de perseguir, e como eu disse, de desmantelar, desestruturar centenas, milhares de famílias brasileiras, que ele depois possa se conceder uma anistia. Quer dizer, é algo que não tem cabimento no nosso ordenamento jurídico internacional. Quer dizer, é um questionamento importante para ser posto e para a gente refletir a respeito. E essa juíza hoje diz que esses crimes são imprescritíveis. Exatamente. Justamente porque você não tem como se auto-otorgar uma anistia. A gente está realmente encaminhando para o finzinho. Eu queria voltar a chamar o Narciso, que fala com a gente lá de Curitiba, no Paraná. Narciso, só para a gente encerrar, queria ouvir de você, então, a sua expectativa frente ao Tortura Nunca Mais, aos resultados e os próximos passos aí das comissões da verdade. A operação de memória é fundamental. Esse país é um país sem memória. Nós não temos uma memória do genocídio indígena. Nós não temos uma memória verdadeira da escravidão negra. Nós não temos a memória nesse país da luta dos trabalhadores. E temos pouco de memória. Essa recuperação de memória em relação à resistência e aos fatos ocorridos durante a ditadura militar é importante para dar esse salto de qualidade e construir efetivamente a democracia brasileira. Sem isso, nós não construímos. Por outro lado, é importante que essa memória revele esses porões de violação dos direitos humanos, porque a sociedade também não tem conhecimento disso. Tem gente que acha que não havia sequer tortura naquela época. No entanto, é bom que se deixe bem claro, nesse país se assassinou, torturou, cerca de aproximadamente 50 mil pessoas foram presas, cerca de 20 mil pessoas foram torturadas e muitas assassinadas sob tortura na prisão. Famílias inteiras foram torturadas.
Essa violação dos direitos humanos precisa vir à tona completamente para que a sociedade possa dar um rumo a isso daí. Continuar com a irresponsabilidade sem a responsabilização dos que violaram os direitos humanos é, na verdade, estimular a continuidade da violação desses direitos humanos. O salto de qualidade só será dado nesses termos. Infelizmente, nosso tempo aqui já está estouradíssimo, mas muito obrigado pela sua participação e contribuição aqui no Conexão Futura. Obrigado e boa tarde para você. Obrigado. Hein? Obrigado a vocês também pela presença aqui no estúdio. Estamos com um tempo estouradíssimo. A gente vai continuar acompanhando essa questão aqui no Conexão Futura. A gente espera aí ter contribuído também para você em casa refletir um pouco mais a respeito do futuro das comissões da verdade. Eu espero você aqui de segunda a sexta ao vivo às 2h30 da tarde ou nas nossas reprises, 00:30 e às 7h30 da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura.